E aí, galera, mais uma vez aqui, todos nós reunidos aí da Excelência em Odontologia Digital. Somos aficionados nas ferramentas digitais aplicadas à odontologia e hoje vamos discutir alguns assuntos aí relevantes junto com vocês. E dentre alguns temas, qual seria o nosso primeiro aí, Demétrio? Nosso primeiro tema de hoje? Então, vamos começar pelo fluxo digital. O porquê o fluxo digital? Por que vale a pena o dentista que é analógico entrar no fluxo digital? É como a gente discutiu no último podcast, né? É um caminho que a gente não vê como ser diferente. Principalmente que eu não vejo mais no futuro a gente ter até esse adjetivo para odontologia. Ela simplesmente vai ser odontologia. Então, os nossos filhos, netos, eles já vão nascer num mundo totalmente digital. Então esse adjetivo não vai ser nem mais utilizado, né? Então, quem ficar fora das ferramentas digitais na odontologia, ele não vai ter como aplicar a odontologia do futuro, nem aplicar a odontologia do passado. Simplesmente, ele vai ficar fora do mercado. Essa é a minha visão. E um dos principais motivos das pessoas procurarem conhecer, manipularem o software, entender como adquirir as imagens para levar isso para dentro do software, quais os melhores recursos, se ele precisa ter isso dentro do consultório, se ele pode adquirir fora sem ter os equipamentos. Aí vale de estar aqui ouvindo a gente, essa nossa discussão e os nossos pareceres de hoje aí. Mas o bacana eu acho assim, olha, por que iniciar, sabe? Por que você está no analógico e por que você tem que ir para o digital? Na verdade, eu penso que eu sou formado há 25 anos mais ou menos e quando eu comecei a bater foto com o Dental Eye. Era uma máquina da Yashica, a gente comprava um filminho de 36 poses, tinha que revelar. Dessas 36 poses a gente aproveitava no máximo umas 12 ou 13 fotografias que ficavam boas, porque a gente não sabia se a fotografia ficava legal. Depois eu peguei a primeira máquina digital em 98 mais ou menos, era uma Casio QV100, que aparecia já, aquilo que você fotografava já aparecia numa telinha atrás. Cara, aquilo lá foi um divisor de águas para mim. Só de mostrar aquilo lá para o paciente via que você era uma pessoa que estava no auge da tecnologia, estava antenado no que poderia acontecer dentro da odontologia, que poderia te dar algum benefício, e você não tinha mais o problema de ficar revelando fotografia. Você conseguia... Era uma definição péssima, lamento falar, mas realmente era Era negócio... mais uma ferramenta de planejamento já. Exatamente. Então, essas ferramentas, eu acho que pode até ser que algumas coisas comecem sem muita perspectiva de você já sair usando, Sim. mas se você colocar ali mais uns 2 ou 3 anos, cara, logo mais essa coisa vai sendo facilitada cada vez mais e vai entrando no seu dia a dia. Hoje, a gente não se vê sem pelo menos dar uma fotografada no paciente, que seja com celular. Básico. Então, você já entrou no digital a partir do momento que você passou o seu paciente para dentro do digital. Aqui, ó, teu paciente está aqui dentro. Então, esse daí é a nossa importância. Eu estou colocando o paciente dentro do fluxo digital. Eu vou trabalhar nele digitalmente e depois eu vou apresentar alguma coisa e eu vou trabalhar ele no mundo real de novo, né? Então, o fluxo digital, por que a gente tem que entrar? Porque eu não vou precisar do paciente fisicamente do meu lado para poder trabalhar na boca dele ou fazer algum tipo de planejamento. Eu acho que esse daí é o primeiro motivo. Eu posso colocar o paciente digitalmente e trabalhar com ele em outro lugar sem a presença física dele, tá? O outro ponto é o seguinte: economia de tempo. Então, vamos pensar de novo na fotografia. Quando eu fotografava, eu tinha que esperar o negócio revelar, selecionar aquela fotografia que eu tinha, que ficaria boa, para depois eu utilizar aquilo lá. Na fotografia, não é digital, eu tinha que rabiscar a fotografia. Então, às vezes, eu tinha que fazer cópia daquilo lá para poder rabiscar e saber o que eu poderia alinhar dentro do sorriso do paciente. Quando eu tenho o fluxo digital, que eu não preciso do paciente, eu posso trabalhar com isso daí
nesse fluxo digital totalmente, sem precisar ir para uma revelação ou ir para fazer ou ir para um outro lugar para fazer uma cópia. Você copia isso daí em segundos, é muito rápido. Gerar mais de uma opção. Muito mais. Eu acho que quando você está no fluxo digital, você está economizando tempo. E tempo hoje é a chave do negócio. Eu economizo tempo. Deslocamento. O deslocamento do paciente. A gente vai acabar falando várias outras qualidades do fluxo digital. Mas o que eu acho que... Por que você tem que entrar? Porque pode ser que hoje os recursos que a gente tem ainda não são 100% praticáveis assim, dentro do nosso dia a dia. Mas se você pensar, por exemplo, que daqui a uns 2 ou 3 anos, o desenvolvimento de software, de hardware, vai estar numa tal maneira que você já começa a se encontrar dentro de uma facilidade ali que você consegue, praticamente numa inteligência artificial, por exemplo, a coisa começa a funcionar num fluxo muito mais rápido. Então, quanto mais cedo você se familiarizar com uma tecnologia, conforme a coisa vai sendo beneficiada com mais facilidade, é mais rápido de você entender. Se entrar um outro software agora dentro do mundo do CAD/CAM, a gente que já mexe desde os primórdios ali no software de CAD/CAM, facilidade. Muito mais facilidade, né? No caso da introdução da tecnologia, para tudo na vida é assim, né? Se a gente lembrar como foi a guiada no início, que não deu para validar, e hoje como a gente pratica e valida e acredita mais na cirurgia guiada, também fez um processo de introdução da tecnologia. É assim para tudo na vida, né? E o que você acha, Rafa? Olha, eu vou até um pouco antes, com relação à formação mesmo acadêmica. Vou dar um ponto de vista por estar dentro de universidades na área do ensino, né? Quando surge algum tema novo ou área nova na odontologia, existe um gap até isso entrar na formação acadêmica do aluno, né? Principalmente para a galera que está começando agora a vida, a jornada profissional, vida profissional. Porque hoje em dia, quando a pessoa ou o profissional vai procurar uma informação, a primeira coisa que ele procura é a internet. É YouTube, é Instagram. E o influencer, ou o digital influencer que seja, ou o influenciador de informação, não estão dentro da faculdade dando aula, né? Então, ele vai procurar um conhecimento... vazio, às vezes. E um conhecimento, assim, sem embasamento... Sim. Muitas vezes através da prática, né? E isso vai mudar, com certeza vai mudar. Só que a gente tem um gap que os profissionais do ensino dentro da faculdade, assim, com algumas exceções, ainda não estão preparados para o ensino da odontologia digital do ponto de vista acadêmico. O que é isso? Começo, meio e fim. Não é falar um tema genérico. É você pegar na mão do aluno e ensinar desde o começo. Uma prática. Até onde ele começa a empregar e finaliza com a prática. Sim. Isso tem exceções, já está acontecendo? Tá. Mas como toda área nova na odontologia, está passando por uma movimentação, uma transformação do ponto de vista acadêmico. Quando isso acontecer e os alunos saírem da faculdade já com o conhecimento necessário, aí já não vai ser mais uma coisa nova na odontologia. É assim que muda, né? Eu vou dar um exemplo. Implante. Implante é dado na graduação? É dado. Noção de implante é dado. Sim, hoje em dia. Hoje em dia. Não tivemos. Nós não tivemos. Quem teve aqui... Eu tive. Mas é exceção. 5 anos atrás eu tive aula com Serson. Mas é exceção. Exceção. Tá, e também bom. Porque ele provavelmente fazia parte do grupo. Eu vou dar outro exemplo. Harmonização facial. É dado na graduação? Não. Não é dado. Ainda. Por quê? Porque assim que vira especialidade, naturalmente... Em algum momento vai introduzir vai ter que entrar na vida acadêmica. Então, existe um gap em termos de curso de imersão para curso formação acadêmica. Né? Não são... Na grande maioria das vezes, não é o mesmo profissional gabaritado e preparado para o ensino acadêmico e para o ensino imersivo.
né? Então, eu acredito que, voltando, por que a gente inicia na odontologia digital? E por que a gente está conversando isso hoje? Porque o quanto antes você entrar, melhor. Isso aí. E pesquisas... Como a gente sabe que a odontologia digital tem mais futuro que passado e a odontologia tradicional tem mais passado que futuro, a gente está vivendo uma ruptura. intersecção aí. Legal, gostei Né? disso aí. Comentário Então, aí, muito bom. É uma ruptura. Eu concordo com o que o João falou, que o adjetivo logo mais vai sumir. Não, com certeza. Até o Demétrio falou câmera digital. Quanto tempo eu ouvi esse termo? Câmera digital. Vai. É câmera. Você quer ver a gente dar um exemplo? câmera. Você quer ver a gente dar um exemplo real, assertivo? Hoje em dia, eu já não gosto mais de usar o termo odontologia estética. Exatamente. Tudo é estética. Estética é obrigação. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente falava, eu sou especialista em odontologia estética. Não falava? Sim. Hoje em dia você fala isso? Ah, cara, tem- desculpa, mas Todo não mundo quer tem estética. mais. A gente vai... Qualquer reabilitação unitária que seja, Sim. você vai fazer em qualquer paciente. Você vai usar metal num Não existe segundo molar superior? reabilitação Você vai só de usar função. metal hoje em dia? Se você tiver a opção de não usar, você vai preferir. Então não tem mais por que usar esses termos, né? Mas aí, Rafa, veja só. Eu acho que as faculdades que começarem a usar as ferramentas digitais logo na graduação, elas vão sair muito na frente. Sem dúvida. Então eu vejo assim, a faculdade que ainda insistir muito em pensar que não precisa, primeiro de tudo, ele precisa saber o analógico e se ele quiser alguma coisa digital, ele tem que buscar as ferramentas atrás. num outro curso e ir atrás. E essa faculdade não vai durar muito tempo. Eu acredito que logo mais as faculdades têm que entrar com as ferramentas E digitais. são poucas que estão com essa visão. Exatamente. É Tem isso. muito pouca faculdade e pensando então, assim. no dedo. E às vezes encontra uma barreira, relutância de alguns professores. Não, eu digo até professores preparados para o ensino. Ainda não tem. Sim. Eu conheço várias faculdades que já tentaram colocar o fluxo digital na faculdade e os próprios professores relutaram Relutam, sem e dúvida. acabaram tirando o Sim. fluxo digital, achando, não, isso aí não funciona. Eu tive recentemente agora numa faculdade federal e eles têm scanner, tem fresadora de alta qualidade, tem tomógrafo e não conseguem, não tem mão de obra para ajudar a tocar o projeto do digital lá dentro, encontra dificuldade para tocar, mesmo tendo todo o equipamento lá. Eu vou dar um exemplo. Às vezes até insumos não in- conseguem. Indo nessa linha, saindo do âmbito de faculdade, vamos para as clínicas. Hoje em dia vai se montar uma clínica prezando qualidade, que não está preocupado com o investimento inicial, ela é natural colocar um scanner junto As com a próprias compra dos empresas, equipamentos. independente do Colocam. seu tamanho, já estão Colocando junto, embutindo né? junto. Junto com equipamento, Exato. junto com o mobiliário, junto com tudo. Já é uma ferramenta real na odontologia. E o problema é o quê? Que é o scanner não trabalha sozinho. É dependente de um operador, né? E esses caras dentro de clínica que ainda não estão preparados ainda. Também. Mas voltando no assunto, no porquê ir para o fluxo digital. Então, assim, o que eu acredito realmente que a pessoa tem que entrar logo no fluxo digital é porque as ferramentas que existem hoje no fluxo digital têm muito mais condição de evoluir, né, e melhorar o fluxo da sua clínica, do seu atendimento, a qualidade, reduzir, previsibilidade, sem dúvida. do que você continuar tentando adestrar sua mão para fazer o analógico bom. Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente acaba... Eu fiz muito curso para criar a mão e tentar copiar o natural, esculpir e tudo mais, tal. E hoje eu vejo que com o fluxo digital eu copio um dente natural muito mais perfeita, fica muito mais perfeito eu copiando um dente natural e replicando isso, redimensionando também na boca do paciente, tirando o sorriso doador, por exemplo, eu pego a boca da filha, escaneio e redimensiono isso na boca da mãe, na reabilitação da mãe. Então, esse tipo de condição você jamais teria
se você fizesse no fluxo analógico. Então, você investe muito menos em software, em tempo, em entender o software, do que ficar bom no método convencional. Virar um artista. E olha quanto tempo que eu tô formado, eu comecei como protético, depois acabei virando dentista, mas o que acontece é, quantas anatomias você conhece que você faz no fluxo analógico, que você faz, por exemplo, uma escultura, mesmo fazendo uma resininha, uma restauração. Você vai fazer umas 3 ou 4. No máximo. E aí sempre você vai acabar... Tendencioso. Fazendo aquela anatomia que você se sente confortável, que você conhece. Agora, no fluxo digital, não. Você pode copiar uma anatomia natural e colocar essa anatomia natural perfeitamente numa restauração. Então, sim, Um caso, Demetrio, que eu acho que o João vai saber. Foi até o João que passou. Tem um colega nosso que mandava sempre para o mesmo laboratório os enceramentos e as reabilitações. Tinha paciente que ele não deixava se encontrar na clínica porque era o mesmo, era o padrão. Lembra? Que é o mesmo sorriso. Isso aí, era um máscara. Então aqui a gente já pontuou aí o planejamento, desde a mudança com as fotos, né, que a gente comentou. Eu acho que o digital, porque a gente introduzindo o digital e tal, o planejamento. Você comentou da rapidez, né? Do processo. Previsibilidade. Da rapidez, a previsibilidade, as variações de resultado estético, de entrega, né? O que mais que a gente pode pontuar? Eu acho que abordando outro ponto aí, que eu tô querendo fugir do convencional, né? Eu vou te falar um ponto de vista pessoal, né? Na minha formação, eu tive um professor que falava assim para mim: só evolui quem fotografa. Quer dizer, se você fotografa, você evolui, porque você consegue analisar aquilo com calma depois do procedimento feito. A foto te mostra muita coisa. Né? E hoje em dia, eu extrapolei, e usando esse exemplo, eu falo, a sua evolução, basicamente agora fechando no escaneamento, a sua evolução, depois que você escaneia, é assim, você é um auto-ensino fantástico. Show de bola. Incomparável. Quando você vê o que você faz ampliado, com calma, sem o paciente perto, para você ver aonde você tem que corrigir, não cometer mais os erros, conseguir mexer, modificar e rodar aquilo, resolver ali rapidinho, na não hora tendo que você uma solução. quiser. Isso eu tento fugir do convencional em termos de pensamento, abordagem, fugindo da caixinha do resultado, que é incomparável. A odontologia, você usar recursos... A gente não gosta de ouvir isso, né? Mas quanto mais humano você tira da jogada, mais fácil e mais preciso você é. Né? Sim. Então, usando recursos digitais para trabalhar na odontologia, você encurta o caminho do resultado positivo. Ponto final. Né? E pensando nisso da evolução, eu senti isso. Quando você joga um escaneamento na tela e você vê aonde você tem que melhorar, é nítido aquilo. É um autocurso, um autoaprendizado. Os meus primeiros escaneamentos e os preparos foram justamente a primeira coisa que eu reparei. Porque agora eu vi o resultado e falei assim, preciso escanear novamente. Melhorar o preparo e escanear de novo. Rapidinho ali. Um detalhe também, que para mim foi o principal motivo que eu iniciei no digital, talvez não sei se isso é um defeito, é ter controle de tudo. Não ser controlador, mas ter controle de tudo. E eu queria dominar mais o fluxo ainda do meu trabalho. Porque mesmo eu tentando buscar excelência, buscando desde o planejamento até a entrega, eu vi que com a introdução do digital no meu fluxo, eu consegui controlar mais ainda até o final o resultado. Então eu consigo entregar um melhor produto para o meu paciente. E isso o digital me trouxe. E isso foi o que eu mais busquei e o que eu mais conquistei, que para mim é o vale ouro. O resto veio junto. Veio a rapidez, veio todo o processo e tudo mais. Mas esse domínio de entrega do final, do resultado final, ser melhor do que era antes, isso não quer dizer que antes que era o laboratório que era o problema, não. Porque ainda eu tenho a questão do laboratório junto comigo. Entendeu? Não, eles estão comigo. Mas a solução e o domínio, o controle e o do resultado final, o digital me trouxe que eu não encontrei a solução até então. E isso, para mim, é a cereja do bolo, sabe? Eu resumo o digital assim, encantamento. Hoje está todo mundo atrás de paciente, Cara, de o encantamento é excepcional.
Então, assim, o paciente chegou, bom dia, escaneamento. Né? Segunda coisa, previsibilidade e rapidez num planejamento. Você poder ter uma comunicação com o seu paciente, colocando ele com a perspectiva de como vai ser, tanto numa ortodontia quanto numa reabilitação, né? O digital te ajuda também no quê? Na execução, as guias, né? Você sabe o que você vai precisar fazer. Isso tudo a gente ganha quando? Na entrega. Daí fica tudo mais fácil, fica tudo mais fluido. Você sabe a dificuldade que você vai ter no caminho, você sabe o que vai ter que, para onde vai ter que correr. Então é um negócio que realmente não tem volta mais. Só um. Exato. Um adentro. A gente tem um paciente de 90 e poucos anos, dentista, lá no consultório. A hora que ele viu um cara, a gente fresando uma coroa lá na fresadora, o cara escorreu até lágrima dele, ele falava assim... Onde foi parar? Eu não imaginava que eu ia viver para ver isso. Cara, ele ficou encantado de uma tal maneira. Ele chegou em casa, ele me trouxe depois a família toda para tratar com a gente lá. Então ele ficou... O cara era dentista. O CRO dele tem 2 dígitos, eu acho, 90 e poucos anos. Sim, sensacional. Cara, sensacional isso Ó, daí. Então esse grau tipo de de estilo, encantamento do digital, aí você vê que o próprio digital, ele faz um automarketing ali. Ele mesmo se promove ali, sabe, E aí para o o paciente. e porque o paciente também se vê. Exato. Ah, sem dúvida. Isso. Ele mesmo você explicando para ele, quase 90% ele vai na confiança. Quando você pega esses 10% e expõe para ele pelo escaneamento, pela fotografia, pela manipulação dos perspectiva do softwares e planejamento, tudo, né? ele se vê de uma forma que ele nunca viu antes, ele vai entender sua proposta, o tratamento está feito. Se pensar no ponto de vista de destaque, né? Tem estudos falando que 3% dos dentistas do mundo, 3% dos dentistas do mundo trabalham com escaneamento. Olha só o campo de crescimento que essa área tem pela frente, né? Se você só pensar do ponto de vista de destaque, você já entra em outro universo de tratamento, né? Já é um ponto de vista, um critério diferencial na escolha do profissional hoje em dia. Quando o paciente ele entra numa clínica que já tem recursos digitais, não vou nem falar escaneamento, mas que já tenham recursos digitais, e ele entra em uma que não tem, na cabeça dele ele já fez essa autocomparação Já deu um passo para trás. e já decidiu. Já deu. Isso mesmo. Né? Porque é inegável você comparar os processos, né? E para você iniciar, né, as dificuldades que a gente enfrentou, o Demetrio aí já desde os 12 anos no digital, Desbravando, né? o Rafa há muito tempo também, todos nós aí, né? E o que a gente vê nas pesquisas, nos artigos, é a dificuldade que a turma tem, que a gente já comentou, desde a graduação, não ter esse assunto, não ter treinamento pelas empresas, né? E junto com essa pulverização da odontologia digital, tá aparecendo muitas oportunidades, né? Posso fazer um De parênteses aí, cursos. João? E as empresas vendem como uma solução para encurtar caminho. E não é bem assim, né? Se você não tiver a base bem sólida, toda a Odontologia. odontologia de fato sólida, Sim. não tem jeito. Não é. Aí você vai falar que não funciona, que não resolve, É igual que você não é fala, bom. não é uma Nespresso, né? Exato. Não é. Os conceitos básicos são importantíssimos para você poder entrar Não no mudaram. digital. Não Sim. mudaram. Mudaram algumas coisas. Exatamente. Odontologia continua sendo Se odontologia. você não souber de oclusão, Eu nem vejo- põe a mão. Eu vejo que Isso. recursos Isso é- digitais não transformam o profissional, transformam resultados. Então, se o cara já não tem noção, ele não trabalha bem com a odontologia convencional, não coloque esperança e expectativa em ferramentas. Mas é o que as né? empresas estão fazendo. Olha Isso aqui, é um perigo. E Que outra- mantra outra- legal. Não entende de oclusão, não põe a mão. Um outro ponto das empresas também, que elas vendem a ideia de que você vai trabalhar menos, que vai sobrar tempo demais. É o Isso daí é uma outra contrário, grande mentira. Muito pelo contrário, Sim. existe uma expertise para você se aprofundar realmente para aquilo lá entrar no seu dia a dia.
que demora aí alguns mesezinhos aí para você... Você escolheu o fluxo Pra mais. completo, então piorou. Piorou, exatamente, que aí No você nosso vai caso. volta a ser protético e tal. Aí, Você traz Então- tudo do laboratório para dentro de casa. Isso. é, Tem muita coisa assim que a empresa também ela vende essa falta de tempo que a gente tem mesmo, mas a gente vai acabar trabalhando um pouquinho mais, mas depois, logo depois, compensa tudo isso daí porque o seu fluxo fica infinitamente mais rápido do que o fluxo analógico. E outra também, quando um paciente ele faz o tratamento dentro com as ferramentas do digital, quando ele, se por um acaso ele mudar de dentista e ele está vendo que esse dentista ainda está no analógico, cara, ele vai mudar rapidinho, ele não vai voltar para trás isso daí. E aí a gente tem que pensar da maneira do seguinte, por que o dentista reluta tanto para entrar no digital? Eu acho que essa pergunta a gente pode linkar com o próximo assunto, que é por que a gente acabou entrando no digital. E por que existe tanta reluta dos profissionais para entrar, usar os recursos digitais, né? Só o tema agora, a gente vai começar a falar por que a gente teve essa decisão lá atrás em começar no digital. A minha história e do João é bem próxima. Então vamos começar com o Demétrio, que é o mais antigo aí da casa. é o jovem há mais tempo. É o Juju. Bom, eu acabei entrando no digital porque eu tentei formar, eu já tentei montar laboratório umas 6 vezes de prótese. Eu comecei como técnico em prótese, né? Depois eu fui fazer odontologia e sempre trabalhei na bancada também, porque é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Às vezes até monto dentadura, coisa desse tipo aí, quando dá tempo e eu acho que vai ficar um trabalho legal. Eu acabo sentando na bancada lá e eu acabo fazendo algumas coisas, acabo aplicando porcelana, coisa de protético mesmo. E aí, a última vez que a gente tentou montar o laboratório lá na clínica, o protético me abandonou. Arrumou uma loira no sul e sumiu para lá. E aí eu comecei a paquerar alguma coisa que já me desse alguma mão ou funcionasse automaticamente para eu não depender tanto do laboratório de prótese, do técnico de prótese. Então eu comecei a ver as fresagens, na época era 2010 mais ou menos. Eu comecei nessa época aí a gente tinha um curso na PCD com o Dr. Aônio e a Cirona estava lá com o Serec, era o Serec 3 ainda, mas já dividia o CAD do CAM, já não era na mesma estação, né? Eu tinha só o escaneamento e só A fresadora. E a fresadora já era separada. Fresadora quadrada, né? Isso. Que, aliás, eu sou louco ainda por essa fresadora, cara. Se alguém souber, pode me dar um toque aí que eu tô comprando essa fresadora aí, Serec 3. Muito boa. E aí eu sei que com o fluxo digital, eu fiquei imaginando que eu poderia melhorar essa parte de não precisar tanto do laboratório, tanto do técnico. Ele poderia me dar um acabamento mais ou menos, eu sentaria na bancada e faria um cutback, uma maquiagem, uma caracterização e pronto, estava lá, já entraria no fluxo e eu mesmo resolveria o meu problema. Aí comecei paquerando, tal, Serec. No meu caso, o fluxo digital era a CAD/CAM, que era o que eu mais uso na clínica, né? E aí depois entrou a faixa de ônibus exclusiva lá de São Paulo. A faixa de ônibus, eu perdi muito paciente que morava longe. Eu precisava de uma coisa que eu pudesse fazer um day clinic, por exemplo, para os meus pacientes que moravam longe. Porque resolver numa viagem só. Exatamente, para resolver num day clinic só. Ficava o dia inteiro comigo, eu já resolveria. Como que eu poderia fazer isso? Sem o fluxo digital não era possível fazer isso, não tinha como. Aí eu comecei a ver quais eram as ferramentas. Ia comprar a Bluecam, que era novidade lá em 2007. A Bluecam saiu mais ou menos em 2007.
mas eu só pude comprar mesmo lá para 2012 que eu falei, vou sair para comprar. Em 2012, o pessoal da Sirona falou assim, ó, espera mais um pouquinho que você já pega a Omnicam, que é depois a gente vai acabar discutindo a Omnicam. E aí, em 2013, eu acabei negociando a Omnicam e aí acabei entrando no fluxo. Quando a gente entrou nesse fluxo digital, foram muitas as dificuldades. Porque ainda não tinha treinamento, ainda não tinha gente com muita experiência em CAD/CAM. Então, a gente penou pra caramba lá na clínica. Mas depois que eu comecei a resolver os probleminhas que eu tinha com as informações corretas, eu fui adaptando o modo de eu fazer as esculturas. Hoje está muito mais rápido o fluxo, está muito mais rápido do que quando eu comecei em 2013. Tá tudo encaixotadinho já. Isso. Antes eu tinha que correlacionar os modelos manualmente, eu tinha que adaptar ali, grudar os pontinhos ali. já Vocês vai pegaram isso daí automático. também. Sim. Então, assim, o meu motivo principal foi exatamente me dar um pouquinho mais de qualidade de tempo para ficar com o paciente, por exemplo, o dia inteiro e já resolver, para ele não ter que ficar vindo várias vezes no consultório. Então, o que a gente chama hoje de chairside, que é fazer tudo no mesmo ato. Esse modelo de negócio, para mim, valeu a pena, porque eu consegui recuperar os meus pacientes que moravam longe. Eu já chegava para eles e falava, olha, eu vou terminar tudo no mesmo dia. Então, você fica praticamente o dia inteiro comigo aqui, mas eu começo e finalizo todo o trabalho. Isso daí deu uma mudança tão brusca na minha agenda que eu achava que eu estava perdendo paciente, porque tinha umas brechas na minha agenda. Quando eu comecei a olhar, que a gente viu que estava praticamente igual, eu estava pagando as minhas contas, o meu fluxo de caixa estava praticamente igual. Tempo. Eu estava ganhando tempo. E é o mais caro hoje, né? Que é a coisa mais cara hoje. E o paciente, como a gente falou já, ele cria um encantamento por essa tecnologia. Então ele vê que eu coloquei uma qualidade melhor, a precisão do negócio de colocar uma coroa de porcelana e ele não precisar fazer nenhuma regulagem. Falou, nossa, doutor, parece que nasceu aqui o negócio. Então esse tipo de precisão, de já um pré-ajuste, ele é uma ferramenta que emociona o paciente. Você mexe com esse tipo de encantamento mesmo com ele. Então, por isso que eu acabei migrando de cabeça. Eu falei, não, é isso daqui que eu preciso seguir mais essas ferramentas e vamos atrás disso daí. Então, eu comecei a direcionar toda a clínica para esse fluxo digital. Aí, depois a gente começa a ver que o scanner conversa com a fresadora, a fotografia você pode colocar conversa com o scanner, o software de CAD você pode introduzir fotografia, pode introduzir tomografia. Aí começou, a coisa já começou a expandir de uma tal maneira. Eu falei, bom, agora é o meio da gente correlacionar todos esses arquivos aí digitais, né? E ver o que é melhor para o paciente. Quando você está fazendo esse planejamento, a coisa realmente deu uma mudada assim na clínica, porque eu tive que mudar o tipo de agendamento do consultório, que às vezes eu marcava para a gente fazer prova de coping, uma meia hora, 40 minutos, para registrar mordida e tudo mais. Hoje eu não faço mais coping de jeito nenhum, numa coroa unitária. Eu consigo fazer do começo ao fim uma coroa unitária em 1h30, mais ou menos. A gente está, sem dúvida, com uma expertise boa, porque a gente está, desde 2013, fazendo esse fluxo aí. Mas 1h30 é um encantamento para o paciente também. E hoje eu não vejo como eu pegar fazer uma metalocerâmica, precisar de 3 ou 4 sessões aí para colocar provisório. Eu estou perdendo a mão de fazer provisório. Entendeu? Então, por isso é que eu acabei entrando no digital. Quanto tempo não fazer provisória? Pois é. E você, Rafa?
Putz, você vê como é legal ter abordagens e visões diferentes, né? Eu tava ouvindo aqui você falar e eu acho que a minha entrada no digital foi completamente diferente, porque eu gosto de aprender muito com o erro dos outros, né? E Mais sábio, né? eu acho que é mais... O sábio é aquele assim, ó. Se você aprendeu com seus erros, você está aprendendo com sabedoria. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. A diferença do burro, ignorante e o sábio, né? O ignorante, ele erra, aprende e não erra mais, né? O sábio vê o erro dos outros e já nem pratica o erro. E o burro, ele erra, Continua e erra e vai. E aí que eu... Bom, se a gente analisar qualquer mudança da vida profissional, a gente esbarra em dois aspectos, né? Investimento e conhecimento. É isso que puxa o dentista para a estagnação, para a mesmice. Ele esbarra sempre no investimento e no conhecimento. Ou ele fala que não tem grana para investir, ou ele fala que não tem tempo para aprender coisa nova, né? E aí voltando no assunto de aprender com o erro dos outros, eu comecei a ver muitos profissionais que acabaram fazendo a primeira escolha, a escolha do investimento primeiro. E acabava comprando equipamentos e depois esse equipamento era subutilizado dentro do consultório. E ficava um investimento lá parado ou subutilizado. E eu falava, isso não é normal, né? E quando você faz a escolha, é igual você comprar um carro e deixar na garagem parado, eu não vou usar. Então, para que você comprou, né? Então eu fui o caminho inverso. Eu fui procurar primeiro o conhecimento. Porque eu tenho uma visão que, assim, conhecimento é a única coisa que é o investimento que você faz e não se arrepende. Sempre te leva a pensar diferente, não estou falando só de odonto, estou falando de vida, né? Sim. O conhecimento te transforma tesouro, como pessoa. Sim, né? perfeito. É um investimento que ladrão nenhum te leva. Você não perde isso porque você pode aprender, inclusive, como não fazer. Então, até o conhecimento errado vai te ajudar. Você vai aprender o que não fazer. E aí a gente vai falar mais para frente sobre investimento, mas aí eu percebi que para você entrar no digital, não precisa investir. Nós vamos falar disso, né? E aí entra como eu entrei no digital. Eu sou usuário do digital há 14, 15 anos, desde que o digital entrou na vida da odontologia, né? Só que proprietário do digital há muito menos tempo. Por quê? Eu vi que no meu fluxo de negócio não entrava ainda da forma que eu trabalho, porque eu não queria fazer um investimento, né, grande para ser subutilizado. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar o conhecimento. Então, primeiro eu fui aprender o que é impressão, o que é software, quais são as possibilidades de escaneamento, marcas, para saber o que eu poderia investir dentro do meu fluxo de negócio. Muito né? mais inteligente. Sim. E aí você consegue ser o quê? Mais assertivo. Você fala, bom, agora sim eu tenho o conhecimento e o poder de decisão, porque conhecimento é poder. Agora eu posso olhar e falar o que é interessante para que eu faça o investimento no meu consultório. E aí eu percebi o seguinte, que para o meu fluxo de trabalho, que é basicamente boa parte do que eu faço é prótese, o digital transforma a sua rotina. Primeiro, aquilo que você disse. A gente, com a expertise do tempo, a gente consegue criar alguns atalhos? Consegue, lógico. Se você pegar uma pessoa que está começando na prótese, ela vai levar 5, 6 consultas para fazer uma prótese unitária. A gente, com os atalhos aí da expertise, vai fazer em 3 consultas, talvez 4, se tiver algum tipo de ajuste. Com o digital, eu que não tenho fresadura, eu tenho só o sistema de escaneamento. Eu faço em 2, que para o meu paciente já é uma diferença enorme. 50%. Isso é do ponto de vista de tempo. Agora vamos lá. Do ponto de vista de paz, só de você não ter mais ajuste, você já se sente um profissional bem melhor. Tá? Ponto de contato, né, cara? Esse recurso. E eu vou te falar Isso que eu falei do domínio, né? Eu vou te domínio falar final daquilo que você está buscando. Eu vou te falar o que pegou para mim no critério de diferencial mesmo. A gente faz
reabilitações estéticas e quando a gente usava o recurso manual da prototipagem ou do novo desenho do dente, eu enchia o laboratório de informações o máximo possível, mas eu contava com o dom e a sensibilidade artística do laboratório de prótese, para aquele desenho que eu estou esperando vir da forma que eu espero. Sim. Né? E vinha um desenho só. E se eu tivesse que fazer algum tipo de alteração, isso teria que voltar e passar por um novo projeto ou uma alteração para depois voltar para mim. Hoje em dia, nos casos estéticos, é muito comum a gente desenhar no computador 2 ou 3 opções. E eu não materializei nada. Então, não teve investimento. O que eu usei até agora? Conhecimento. Então, você tem um conhecimento para até mostrar para um paciente as opções de tratamento. Uma ferramenta. Para depois você escolher isso daí. Olha, né? eu escutando você falar assim, eu fico pensando o quanto que eu fui corajoso lá em 2013, cara. Não tinha nem academia, Cirona tava começando a montar. Desbravou. Cara, era o preço de um apartamento, Sim, o desbravou. equipamento. E aí, assim, não tinha como você fazer o curso antes. Porque o único curso que tinha de Cirona era no Rio com os Deluca lá. Caiaque. Os Deluca. Andeluca. Os Deluca. E aí, depois que a Cirona veio pra cá, aí já veio o Daniel Caiate, já veio o pessoalzinho aqui da Cirona pra dar o curso aqui. Mas não tinha nem muito usuário. Pô, era 200, 300 scanners em São Paulo. Era muito pouca gente fazendo. Mas você concorda, Demetrio, que assim, analisando o que você falou, como você, no seu caso, você entrou no fluxo completo para resolver um problema, Sim, você foi obrigado a fazer funcionar, sim, Sim. certo? certo. Agora você imagina aquele que já tem um fluxo redondo, já funciona, ele está na zona de conforto dele. Qualquer barreira que ele encontra na curva de aprendizado, ele vai voltar para a zona de conforto dele. Isso. Então, você é exceção, porque você fez funcionar na marra. Agora, você imagina quantos da sua época fizeram investimento e aquilo ficou parado um bom tempo. Pois é. Ou subutilizado. É lógico. Ou subutilizado, Muita até gente desistiu mesmo. É, Sem muita dúvida. gente usando scanner como moldagem de luxo só. Desistiu. Muitos. Eu Mas acho... porque não conseguiram colocar o fluxo em prática, encontrou dificuldade. Até porque tava fazendo há 20 anos do mesmo jeito E até porque e lá, tava dando certo. É a barreira da mudança, é isso aí. sim, no é isso aí. início, a gente focava muito em prótese exclusivamente, né? Ele não era multidisciplinar como é hoje. Então, você comprava exclusivamente para preparar, escanear seu preparo e produzir a cerâmica, né? Foi o motivo que eu comprei, acredito que o João comprou lá em 2016. A gente fez um curso em 2013, né, João? Eu tava namorando desde 2013. Tivemos um contato inicial, vimos que era bacana e acabei entrando também com uma Bluecam e uma fresadora. A hora que eu peguei a Bluecam para escanear, eu falei, não tenho como escanear meu paciente aqui direto, porque precisava aprender a dirigir, né, aquela nave. Aí eu moldava meus pacientes, tudo do mesmo jeito, fazia o provisório, batia no ombro dele e falava, ó, tá indo pro laboratório, amigão, a hora que voltar, a gente conversa. Numa janela, ou num sábado e domingo, que eu fui a alguns para escanear modelo, punha uma meta lá, tem 4 coroas para fazer, vou fazer 2, para aproveitar um pouco a família também depois, né? Fazia, dava certo, eu ia embora. Fazia, não dava certo, eu ficava até resolver. Passou 6 a 8 meses, mais ou menos, eu comecei a fazer o chairside de fato. Deixava 2h30, 3 horas, às vezes uma manhã para fazer um posterior, né? Coisa que a gente faz hoje em 1h30 e um minutinho posterior na borracha, enfim. Então, hoje evoluiu muito, né? Então, hoje você usa como diagnóstico, como planejamento, como documentação, né? E muda realmente o fluxo de trabalho, a gente ganha tempo, ganha previsibilidade, encantamento do paciente, você vira uma persona, você vira uma referência ali na tua cidade, fala, nossa, doutor, o que é isso? Né? Então, a gente vê que valeu a pena. Né? Os cursos da Cirona na época também, a gente brincava que você ia lá, aprendia a ligar e desligar.
tudo que a gente precisava fazer, você precisava buscar informação, precisava correr atrás, ligava pro João, ligava para o outro, ligava para um. Mas, Luiz, o que fez você pensar E entrar. em entrar? Eu tava Qual com foi o principal motivo ali? gargalo de laboratório barra a vontade de ter, porque eu já tinha usado, né? Já tinha pelo menos entendido ali como é que era. E a lábia do vendedor de vender a solução para você. Fazer aquela continha, puta, eu gasto tanto de laboratório. Eu tava refém do laboratório naquela época, eu tava com o laboratório. Tal do ROI, né? E falei, vou entrar. Liguei pro João, o João falou, também tô negociando. Falei, vamos negociar 2 então, que a gente tenta um desconto. Realmente conseguimos, né? Mas a gente viu que não era bem assim. A gente precisou estudar materiais. É fio de espato, silicato. Puta, agora você vai precisar comprar um forno. Meu, mas valeu a pena, mas não foi fácil essa trilha, né? Foi bem árdua, mas hoje, putz, cara, foi uma decisão muito, muito bacana. Assertiva. Exato. E você, John? O meu, eu queria ter o domínio do término do preparo pro depois. Mas você tinha visto antes já? Em 2013, eu já comecei a namorar. E fiquei ali, relutante, com o professor falando, pensa bem. Aí logo depois o professor comprou, falou pra eu pensar muito. E aí comecei a ter bastante contato com o Fábio Cofani. E aí comecei a namorar a Blue Can e ele já falando pra mim, vai na Omni. Eu já tava achando a Blue o supra-sumo, né? Era o dobro, né, João? Só que não era a minha realidade na hora. E eu me vi na seguinte situação. Eu queria dominar e ter o controle do restante do meu tratamento, da minha entrega. Ou eu ia fazer um curso de prótese, de técnico em prótese, onde eu ia estratificar a minha peça, eu ia pôr um laboratório no meu consultório, porque eu queria adaptação, eu queria fazer estratificar, eu queria ter aquele controle da entrega do resultado. Eu não queria mais uma úcula calcinável, entendeu? Não aceitava mais uma fundição, uma sobrefundição nos meus implantes. Eu não tinha como... Eu não tava... Me fazia mal aquilo, certo? E aí chegou o momento que eu falei, poxa, vou ter que entrar nesse mundo, eu não tenho tempo nem para ir no banheiro. Como é que vai ser o caminho que eu vou achar? Aí, o que eu já estava namorando no digital foi a minha solução. Aí eu entrei. Mesmo esquema, moldava no início, não tinha expertise de escanear com pó, Blucan, preparo, comprar micromotor elétrico para poder melhorar o preparo, lupa. Aí você vai criando ferramentas, trazendo mais ferramentas para poder melhorar a sua entrega. Aí chegar nessa expertise que a gente tem hoje de fazer um fluxo rápido, com uma entrega previsível, com qualidade, e fugindo dessa questão de um laboratório convencional, né? Porque todos os laboratórios hoje, imagina eu, querendo correr para trás, onde eu via grandes profissionais querendo fazer uma odontologia das antigas, e os laboratórios correndo para o digital. Então eu falei, vou andar para trás para poder chegar no que eu estou buscando de excelência para os meus casos, sendo que está todo mundo correndo para frente buscando o digital. Eu falei, não. Vão virar a chavinha. Vão virar a chavinha. E aí eu criei coragem, financiei no nome da sogra, entendeu? E que os juros era mais baixo e paguei, né? Paguei, minha sogra não pode me falar nada que eu paguei. Com muito orgulho, minha parceira aí. E daí logo depois vem a consequência da tecnologia que ninguém segura. Você entra na Omni, logo você já quer pensar no Medit, você quer pensar numa Prime Scan, e a tecnologia ela evolui muito rápido. Então, na hora que você for adquirir um sistema, introduzir uma tecnologia no teu consultório, você tem que ficar muito atento, como tudo na vida, né, da tecnologia, para ver qual o momento para isso não ser já pegar isso defasado. Mas quando vocês entraram, já tinha curso? Porque o Rafa pegou um momento mais inteligente, que realmente ele fez curso antes. Ele viu antes. Estudou muito antes. Estudou muito mais Existiam algumas ilhas, né? Existiu o Rogério Moraes para dar um que era... curso de maquiagem, né? Acho que, se eu não me engano, ele é sobrinho do Dario Adolfi. Devia ter algum outro lá no Rio, tinha os Caiate lá no Mato Grosso, que eu não sei se eles tinham algum curso, mas eram algumas ilhas
Tinha o Paulo Cano, com o curso de maquiagem, né? Que daí isso tinha umas grandes referências, né? Mas não era disseminado, nem... Até hoje ainda acredito que não tem um curso assim bem focado, igual a gente está querendo fazer, dando todas essas informações para os nossos alunos, assim. Eu não vejo muitos cursos com esse perfil igual o nosso, sabe? Mas longe disso. A Cirona realmente, ela prestava ali algumas informações, mas quem ia bater cabeça era o próprio grupo ali, que acabava fazendo um grupo no WhatsApp. Você mesmo, né? Falou que você montou o grupo das associações que você fez parte ali, era um ajudando o outro. Isso. Até hoje. Liga Serec, chamava na e época. é interessante que aqueles que entram agora, às vezes faz uma pergunta tão simples, né, para nós, para ele é a vida ali naquele momento do desespero. E aí você olha aquilo e fala, poxa, ele tá naquela fase, vamos ajudar, né? Porque eu já passei por isso. E vamos trazer o cara, manter ele na força aqui para ele não desistir, para ele não desanimar. Cara, só um adentro aí. Por isso que eu acho. Para quem não sabe ainda, nós temos um curso de introdução ao digital. Chama Excelência Odontologia Digital. A gente vai dar num dos laboratórios mais bem equipados da América Latina. Eu acho que é o mais bem equipado em termos de digital. Com certeza é o mais bem equipado da América É o Latina. laboratório Kion, o antigo laboratório Júlio, que se repaginou totalmente aí com o fluxo digital. Nós iremos usar a estrutura do laboratório, vai ser dentro do laboratório. Cara, eu sinceramente, se eu começasse hoje querer fazer qualquer coisa do digital, eu certamente ia fazer o nosso curso. Mas é o que eu ia falar do João. A gente pedra. bolou um curso pensando em todos os gaps, falar o que eu gostaria de fazer lá atrás. Exatamente. E é o que nós estamos... Pensa bem, Rafa. Se você fosse pensar agora em entrar no digital, o nosso curso está completo ali para a pessoa que está querendo só ver como é que é, se vale a pena ou não. Eu acredito que em 2 ou 3 meses ali ela já está apaixonada pelo digital. Eu digo isso porque quando eu comecei no digital, eu comprei o scanner e tinha o Christian Coachman estava começando lá no DSD, 2012, 2013, até os primeiros cursos. Eu fiz o curso até o do DSD. Então aquilo lá casou uma coisa com outra, que era assim, você fazer o planejamento dentro do computador, fazer umas máscarazinhas nos dentes. Pô, aquilo lá me ajudou bastante, assim, em termos de... na ascensão da estética dentro do consultório. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar esses cursos introdutórios para realmente entrar de maneira inteligente dentro do fluxo digital da odontologia. Eu pensando agora basicamente no nosso curso mesmo, né? Eu acho que foi legal porque casou nós 4 que estamos encabeçando o curso aí. A gente tem basicamente a mesma ideia, que é a ideia de que informação eu gostaria de ter tido quando eu fosse entrar no fluxo digital. Isso. Ou mais, que informação é importante para mim caso eu já esteja no digital também, né? Para abordar esses 2 aspectos de profissional. Aquele que quer entrar e aquele que já trabalha, como ele pode otimizar isso na vida clínica dele, né? Entrando no aspecto de investimento em informação, esse é melhor impossível, porque se você vai ter um curso modulado, onde cada módulo vai ter um tema, né? Onde você vai ter uma coisa que eu acho que é talvez inédita na área, que é a gente não ter vínculo comercial com nenhuma empresa. Isso é demais. Então a gente tem a liberdade de falar de qualquer marca, qualquer equipamento, Manipular qualquer técnica, qualquer material. Na área isso é difícil, porque a maioria dos profissionais que estão no ensino tem algum vínculo com alguma empresa. E aí, mesmo que tenha coisa melhor, Vai ter um conflito. ele não vai emitir, mas vai omitir a informação, né? Então acaba o quê? Acaba se tornando uma verdade para quem está começando. A verdade é aquela que é contada primeiro, né? Então, o que eu vejo legal desse nosso curso é isso. A gente vai abordar todas as esferas, o que é interessante para cada perfil de negócio, para cada aluno, Nós vamos ajudar. entender o que cada um Direcionar. espera e precisa do digital,
fazer uma proposta de crescimento dentro do digital, mas pensando sempre no conhecimento. É aquilo que ele não vai se arrepender, no conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Então, se eu tivesse começando hoje no digital, eu procuraria um curso desse que não tem. A gente É um não viu curso ainda. generoso. É. É um curso generoso. Você vê o conteúdo e tudo que a gente passou, a gente olha e fala assim, cara, é tudo que eu queria. É tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tanto que eu vou introduzir, vou saber os termos, saber onde eu vou com a melhor fluxo para mim. Dentro da minha realidade financeira, dentro da minha realidade profissional, no tempo que eu tô de profissão. Se eu vou no ShareSide, se eu vou no LabSide, Se eu vou terceirizar. se eu for terceirizar, se eu não vou. Se vai para Se eu- impressor, só se para eu- impressão. Sim. Se a minha especialidade é muito específica, eu pego e consigo lá no curso, consegue te atender e você utilizar aquilo, ter uma visão generalista das outras especialidades, até para você que trabalha em equipe saber dividir isso. E ao mesmo tempo, se eu sou focado só em cirurgia guiada, eu posso ter toda uma expertise laboratorial para seguir para esse fluxo, associado com aquele colega que vai fazer resolução protética lá também, seguindo o fluxo digital. Ele vai ter todo um começo, meio e fim Fora, que não tinha antes. fora a questão do network mesmo, né? Quando você Poxa. procura um curso sério, quando eu digo sério, é um curso que se preocupa com o desenvolvimento do aluno, né? É impossível que você volte a fazer o que você fazia antes. Nem que Sim. você force, Uma- porque vai te levar a enxergar de outra forma. Eu vou dar um exemplo. A prova viva disso, nós 4 reunidos aqui hoje. Como é que a gente se conheceu? Mestrado em odonto digital. Porque nós Isso 4 estudamos juntos e vimos que tínhamos os mesmos ideais. Os 4 fizeram o curso de mestrado em odontologia digital para preparar um curso desse porte e, principalmente, o network que aconteceu no curso. Isso aí. Então, quando você procura algo de conteúdo mesmo, sério, e a gente é grato pelo curso que a gente fez, pelas condições, por onde dar oportunidades de expandir a qualidade da odontologia que a gente faz, esse é um modo da gente captar também o pessoal. Falar, olha, com certeza a sua odontologia não vai ser igual, isso a gente garante. Né? Isso mesmo. Um grande diferencial também é que os módulos são bolados para quê? Para que no dia seguinte você já exerça, aplique o que você aprendeu no módulo. Então não é uma coisa que... Sem Não, investimento, sem é isso dúvida aí. nenhuma. Entendeu? Então, aplicável. isso eu acho que é espetacular. Pegar na mão, né? Eu Aplicabilidade, realmente eu acho que esse curso aí, para quem realmente está afim de entrar no fluxo digital na odontologia, realmente esse daqui, o nosso curso é o melhor. E é aquela história, né? Vai estar ali e já vai executar tudo dentro do laboratório, vai ver o começo, meio e fim de todas as especialidades, né? E sem Isso fazer muito mesmo. investimento Sim. com maquinário e tudo mais. E uma coisa importante também, a gente está dentro do laboratório mais tecnológico que tem na Exato. América Latina. Isso aí. Então, assim, o aluno vai ver as impressoras, as impressões, as fresadoras, Fechamos as peças fresadas, as caracterizações, Os materiais fluxo envolvidos. e os materiais. antes Então, disso, assim, o hands-on de scanner. cara, é a Insumos, tecnologia todos os no insumos, auge ali. Empresas diferentes, Isso aí. visões diferentes. Bacana a gente falando do nosso curso aí, né? Que começa agora em fevereiro, no ano que vem. Eu acho que é excelente as pessoas já ficarem cientes de que não precisa fazer um investimento alto para entrar no fluxo digital. E esse tema eu acho que é muito importante para a pessoa que está querendo entrar no fluxo digital, ela ter consciência que ela tem que, antes de gastar dinheiro, ela tem que ter uma consciência e entrar no fluxo de uma maneira um pouco mais inteligente, como o Rafa já comentou. Não é isso, Rafa? Sim. Voltando naquilo que a gente já abordou, para tirar o dentista da mesmice ou levar ele a fazer uma odontologia melhor, ele sempre esbarra em 2 aspectos, que é investimento e conhecimento. E se você vai na ideia, na informação de vendedores, ele sempre vai falar para você fazer o investimento primeiro e depois correr atrás para ver como você pode empregar aquilo lá, né? E eu posso falar assim,
com propriedade, até que eu estou dentro de curso de especialização. E a gente recebe mensagens perguntando, Rafa, você está envolvido com digital, que scanner eu compro? Estou montando meu consultório, que scanner eu compro? Essa é a pergunta principal. Todo mundo para eu pergunta. não me arrepender, que scanner eu compro? Eu falo, nenhum. Como é que você vai comprar um carro? Você nem tem habilitação ainda. Você não sabe dirigir. Como é que você vai comprar um carro? Não se preocupa com isso. Você quer investir em alguma coisa? Invista em informação. Depois de conhecer como funciona, conhecer as marcas disponíveis, fazer hands-on das marcas, você vai entender o que aquilo, qual o tipo de equipamento cabe no seu fluxo, Saber pra quê no que vai seu querer modelo de também, negócio. né? Qual que é E a vou além, necessidade. e vou além. Às vezes você vai descobrir que nenhum equipamento para você é necessário para fazer o digital. Que tem outras coisas muito mais importantes Sim, sem para pular você etapas, investir. Agora eu pergunto para vocês, aqui, sem pudor nenhum, como que eu poderia falar isso se tivesse algum vínculo comercial com alguma empresa? Não poderia. Perderia o vínculo. Como é que se a gente fosse ligado com alguma empresa, eu virasse para o aluno e ele perguntasse, Não. que scanner eu compro? Eu falo, nenhum. O leitinho das Não crianças. dá. Né? Não dá. Então, o que eu penso? A gente, depois do conhecimento, vai entender que o investimento não é o primordial. Tá? O que diferencia um profissional bom de um ruim não é o equipamento que ele tem. O que diferencia um bom ou um mau piloto não é o melhor carro. Pode ajudar, mas não é o melhor carro. A gente vai ver que é informação mesmo, né? E pensando em, mas como é que eu faço digital sem fazer um investimento? Porque a pessoa que está entrando, o profissional que está entrando no fluxo digital, ela sempre pensa, basicamente, eu preciso de um scanner. Já parte do princípio daí. Eu tenho que ter um scanner, senão eu estou fora, eu não vou conseguir entrar no fluxo digital. E não é isso. A gente sabe que se você souber operar e não tiver um scanner de sua posse, de sua propriedade, você não pode terceirizar o escaneamento. Sem dúvida. Uma pessoa que molda muito bem com silicone bom, silicone de adição, ele não pode pedir para digitalizar esse modelo? Sim. Sem dúvida. Ele não pode pedir para digitalizar esse molde e você eliminar uma etapa crucial de distorção, Quando eu comecei a fazer que é verter o gesso? piada, eu moldava, porque tinha blue, eu moldava com silicone de adição, tudo mais, proporção do gesso bonitinho e duplicava no escaneamento o gesso. Rafa, eu concordo com você, mas eu vejo um cenário assim que o scanner, cada vez mais as empresas percebem que o scanner é só um meio. Então, assim, eles querem, as grandes empresas investem milhões porque eles querem que você consuma e manipule os softwares, que é muito mais rentável para eles. Então, mais do que nunca, agora a gente já consegue perceber bons scanners mais acessíveis, porque as empresas percebem que elas querem que o dentista obtenha a imagem. O que ele precisa? De um meio. É o scanner. Então, põe scanner na mão deles. Então, logo mais, a gente vai viver uma geração de 5, 8 anos que todo mundo vai ter um scanner. Igual vai ter lá uma alta rotação, vai ter um micromotor elétrico, vai ter um scanner no equipo. Porque as empresas querem que você manipule e consuma. Igual o nosso computador, que a gente chama de celular, ele nada mais é do que um meio. Sim. Você já acorda hoje dentro de uma plataforma, você já acordou manipulando o software. Consumindo. O metaverso. Daqui a pouco o óculos, ele vai ser mais um meio, porque eles querem que você consuma o que está lá dentro. Os filmes, os softwares, os jogos e tudo mais. Então, o scanner na odontologia nada mais é uma ferramenta de obtenção de imagem. E a gente vê essa curva cada vez mais próxima entre a acurácia, a precisão, né, a entrega da qualidade e o preço se aproximando. E isso, concordo com tudo que você falou, mas a gente tem que levar isso em consideração, que é uma realidade que essa galera que está vindo aí, como diz o nosso mestre Wagner Ortega, essa nuvem de gafanhotos aí, tá chegando e eles vão vir com o scanner na mão. Sabe? E agora? E aí? Tipo, com alta rotação, ele vai ter uma alta rotação do lado e o scanner na mão. E aí, tio? Certo? E principalmente também porque quem escolhe, hoje em dia, quem escolhe o equipamento
para o profissional, ou os equipamentos, são vendedores, são dentais. Sim. Né? E os vendedores já estão colocando como opcional, junto com a compra do equipamento, o scanner. E aí, se você vai comprar a marca X, tem o scanner X. Se você tem a marca Y, você tem o scanner Y. As empresas de implante já estão fazendo isso com os profissionais mais experientes também. Sem dúvida. Cada vez mais. Para cada quem não vez tem mais. experiência ainda no fluxo digital, o grande arquivo hoje, que é a cereja do bolo, é o STL, que vem de estereolitografia ou de... É uma tecelagem de triângulos. De triângulos, Como se fosse um exatamente. lençol de triângulo, uma tecelagem de Então, triângulo. hoje, o grande desejo dos laboratórios de prótese é o que você faz com aquilo que você escaneou, que é o nosso STL, a extensão STL. Sim. O laboratório Kion, por exemplo, ele disponibiliza um dentista, você marca com ele, você faz o preparo, o dentista vai até o seu consultório, escaneia para você, então ele já digitaliza isso para você. Agora, tem outras coisas. Radiologia hoje que não tem um scanner, cara, é uma radiologia já que está defasada. Toda radiologia já tem escaneamento. Então, não é mais possível você não ter aonde escanear. Se na sua cidade você não tem uma radiologia que tem escaneamento, realmente, aí sim eu acho que a tua radiologia está muito defasada. Então, vale a pena até você montar uma para ser concorrente. Porque realmente o escaneamento faz parte. Outra coisa que eu vi também, alguns laboratórios disponibilizam sem o dentista ir até o consultório, mas disponibiliza, dá um curso rápido para o dentista para ele utilizar o scanner. O Melo, por exemplo, tem os Tri-Shape lá que você só pedir, ele te manda o Tri-Shape, ele empresta. A mandar o trabalho. Exatamente. Qual que é a moeda de troca dele te mandar o... Efetuar o trabalho com qual ele. Qual que é a moeda de troca? É você mandar o trabalho para ele. O que ele está fazendo? Igual as empresas que eu acabei de falar, um funil. Isso. É o scanner. Ele já está querendo fazer, ele já vê que o scanner é o meio para ele. E as empresas já estão... E o que eles querem? Aos poucos, porque eles fizeram um investimento muito grande para criar tecnologia. Então, eles têm que pagar esse processo de toda essa tecnologia. Agora vai chegar um momento que isso já está bloqueando eles de ganharem muito mais. Então, eles vão disseminar isso daí. E, cara... Como já foi o celular um dia, poxa vida. Eu vejo que é impressionante como mudou a vida do laboratório depois que eles entraram no digital também. Então, se facilitou a nossa vida de dentista, pô, imagina a do laboratório, cara. Mas o que eles reclamam é o quê? O dentista não está preparado para fazer os escaneamentos. Sim, mas ele já não estava também para moldagem. Aí é um perfil, talvez, dos colegas que precisam se preparar tecnicamente, tanto para o analógico. Nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer uma residência e tal. Lá, eles têm... o escaneamento, os laboratórios emprestam o scanner por uma semana seguida. Então, eles deixam lá uma Omnicam, por exemplo, uma semana lá. Aí, tá tudo escaneado ali, volta o escaneamento, eles fazem toda a escultura 3D, fresam, deixam o acabamento e te entrega o negócio na hora ali, no mesmo dia praticamente. Então, eu vejo que realmente o scanner é só um facilitador, mas a cereja do bolo é o STL, é o arquivo STL. O arquivo 3D. Então, na verdade, você não precisa realmente fazer esse investimento caro, sair comprando. Com o scanner mais barato que tem aí, qual que é? O Eagle? 50 pau, né? 50 e pouco aí, o Eagle, né? Da Biatlante. Fora computador. O Medite fora custa $9.000. Quanto dá isso aí? $10.000, 55. Mas isso aí fora. Não penso para fazer preço de... Porque o Eagle também fora é muito mais baratinho também. A gente vai ter o contato com o IDS o ano que vem. Com certeza a gente vai ver muito mais coisa nova. Muita coisa nova e a gente ficar atento lá para ver a qualidade dessas malhas, né? Desse STL. Isso. Porque uma outra coisa... vai surpreender com muita coisa. Então, uma outra coisa que eu fiquei surpreendido, cara, foi um aplicativo aqui do iPhone que você pode pegar um modelo, faz por fotogrametria,
ele te escaneia e te dá o STL. Não tão com tanta precisão, logicamente. Mas é o suficiente para você manipular, encantar o seu paciente, fazer um planejamento assim por cima, mas não tem muita precisão. Mas você imagina que isso aqui está na versão 2.0. 2.0. Imagina quando chegar na versão 8.5. Entendeu? Sim. Então eu acho que logo mais a gente vai ter muito mais facilidade com essa parte de escaneamento. Não só o escaneamento intraoral ali, mas esse daí que a gente pode escanear o modelo. E eu vi que isso é uma malha boa, cara. Até não é uma malha ruim, não. Uma que dá para comparar aí quase no Eagle ali, cara. Para fazer um planejamento. Para fazer um planejamento, tá excelente, tá ótimo. Ainda mais agora com a evolução dos aparelhos, né? Nossa, imagina. Cada vez mais. Isso porque a gente já fala em outros arquivos, né? Como PLY, OBJ, o Daikon, a gente consegue jogar tudo isso dentro de um software. Isso. Colocar junto um articulador virtual e criar um avatar do seu paciente, totalmente digital. E outro ponto também é o seguinte: tem cara que já quer comprar aquele software de 60, 70 mil reais. E isso daí é outra coisa que se investe burramente. Entendeu? Querer comprar, não, já vou comprar o software do mais atual e tal. Cara, passou 6 meses ali, ele tá defasado. Exato. Sim. Praticamente já saiu outras atualizações, já tá fazendo... Tem softwares que fazem mais... Olha, tem uma época aí, 2015, 2016, que saiu 4.3, 4.4 tinha um outro Plus aí, alguma coisa. Cara, não dava conta. Aí, cada atualização, 20, 30 mil reais. O negócio era absurdo. Surreal. Então, assim, o introdutório realmente, e isso daí entra também de novo no nosso curso, que a gente vai dar as saídas com softwares gratuitos para pelo menos você aprender a fazer um planejamento e para ver se aquilo lá se adapta no seu modelo de negócio. O software gratuito eu acho que é introdutório para quem realmente quer tentar se adaptar com o fluxo digital e não mandar para nenhum lugar ou só fazer um breve planejamento. Software gratuito vale muito a pena. Isso tem um motivo também, né, Demetrio? Se você começar pelo mais difícil, depois o resto fica muito fácil. Fica muito mais fácil. Os softwares pagos são intuitivos, as ferramentas estão ali. Quanto mais tecnologia, menos cliques, mais investimento. Isso aí. Mas você começar do mais difícil e partir depois, que vai ser natural essa evolução. Vai sair voando. E uma importante também na questão desses softwares é as facilidades também e as dificuldades que irão enfrentar e criar um bloqueio em relação a softwares piratas, né? Às vezes você vai fazer um planejamento, um software pirata, onde você tem desvios sutis de tolerâncias pequenas e baixas, e de uma cirurgia guiada, por exemplo, e você depois querer uma entrega de um resultado 100%. Baseado num software pirata. Não dá, por mais que não dá para confiar. Eu vou aproveitar para levantar outra polêmica aqui. Vamos lá, ver se vocês concordam. Vocês não acham que brevemente, em curto espaço de tempo, uma impressora vai ser item de série de um consultório odontológico ou não? Acho que já é. Agora, olha a outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Para um dentista que está iniciando, o que é melhor ele investir? Numa impressora ou num scanner? Esquece valor, em termos de conhecimento. Eu acho que ele tem que ter a imagem. Ele vai ter que ter que é o software. Ele tem que criar o arquivo. Eu acho que eu começaria pelo scanner. É o meio. Ele tem que criar um arquivo, ele tem que ter um meio. Não adianta ele ter a impressora e não conseguir obter o meio, não conseguir o arquivo. Ainda terceirizar. É preferível ele ter o scanner. Eu acho que o scanner ainda seria primeiro. Eu acho que essa essa resposta nós temos meio que em comum essa resposta. Mas você não concorda que a maioria das pessoas estão comprando impressora primeira?
Sim. Sim. Olha, Ele ia mandar pro laboratório. bela análise. O pessoal Realmente. terceiriza. Já tá. Olha, Mas legal. vê só. Ele isso daí. perguntou para ver o que a gente achava, mas na verdade ele tá fazendo análise da galera. E a galera tá começando com, geralmente com impressoras chinesas, nada Mas contra. sabe por quê? É de Então, baixa preço. qualidade e aí vão Esbarra querer no Hoje investimento. a gente tem, por R$2.000, menos. você já tem Uma impressora ok. Uma impressorinha que ok. funciona. Não vai funcionar muito tempo com muita precisão, mas introdutório para o cara começar, tá Sim. perfeito, Olha, tá cara, perfeito. mas ficando depende bom, do LCD. grau de exigência que ele quer, de desvio, de qualidade, manipulação das resinas. Nem as empresas que fabricam as resinas não entendem as resinas hoje de impressão. Muitas delas têm dificuldade. Aí você vai colocar numa impressora. Se for pensar em Enfrenta- dinheiro, sem dúvida nenhuma, eu começaria pela impressora. Se for para você ter o fluxo digital completo um dia, eu acho que eu começaria pelo scanner. Você Sem quer ver dúvida como nenhuma. eu convenço vocês que tá todo mundo errado aqui? Fala. Porque se for pensar inteligente, você tem que começar por onde? Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento, sem dúvida Quantos aqui não conhecem que o dentista comprou impressora e tá jogada no fundo da nenhuma. gaveta? Um monte. Eu tenho cliente do Planning lá que tem impressora. Falou, mas você tem aí, eu preciso para amanhã. Falei, não, imprime aí. Não quero. Não Não sabe. con- não E por consegue. quê? Porque o vendedor disse para ele que, para mim, tinha que trocar de nome. Porque quando fala em impressora, ninguém tem uma experiência boa. Não é verdade? Todo mundo falou impressora, a vontade que dá é rodar pelo cabo. Até nas impressoras de papel, Não, né? então, o nome impressora não remete experiência boa. Né? Impressora e bunda de nenê. Porque a impressora, É sempre uma ela tem surpresa, né? a impressora ela tem um defeito só. Ela não pode perceber que você está precisando dela. Exato. Ah, se ela ficar teimosa, né? Se ela perceber que você está precisando dela, ela vai dar pau. Isso eu estou falando de impressão de papel, impressão de texto, a de impressora arquivo é foda. e tal. Então, eu acho bacana conhecer o fluxo de impressão. Cara, é fundamental para quem trabalha com isso. Vai elevar a sua odontologia. Só que quando você tem o conhecimento de poder escolher qual a melhor impressora, qual a melhor resina, que resultado você quer com aquilo, nossa, isso te liberta. O conhecimento Sem te dúvida liberta. Mas eu vejo isso aí também nas fresadoras. Sim. Porque tem gente que, no teu caso, por exemplo, você faz o fluxo totalmente lab-side. Labside. Não compensa ter uma fresadora se você não tem tempo para fazer a Exato. É fresagem. isso aí. Então, isso aí tem que ser analisado cada modelo de negócio exato. individualmente para saber. Sim. E eu vou Se realmente dizer vale a como, pena. Você tem um como a laboratório impressora... que te entrega esse funil, te entrega Isso. com rapidez, previsibilidade, qualidade. Ó, Pega, eu- vai viajar. Eu vou dizer como a Vai impressora, investe na sua profissão de outra forma essa grana. como o conjunto scanner, né? Como o conjunto scanner, a aquisição da imagem e como eu materializo isso, que é a impressora, no meu fluxo de negócio, como mudou a forma que eu trabalho, é um negócio assim absurdo. Porque hoje em dia eu escaneio e eu mando hoje em dia para um laboratório de prótese que eu acho um dos melhores do Brasil, em outro estado, e ele me devolve no outro dia, independente de quantos elementos eu tenho ali. Isso depois de tocado, retocado, feito alteração no computador, ele me manda um arquivo pronto e eu vou imprimir no meu consultório. Então, de um dia para o outro, eu tenho uma prototipagem pronta hoje em dia. E, assim, quando você tem o conhecimento de se livrar de muralhas de silicone, quando você tem o conhecimento de se livrar da resina bisacrílica, que é o karma do dentista, quando você deixa de usar tudo isso, você vai começar a trabalhar em outra esfera de resultado. Isso é fato. Quando a gente faz um mock-up, uma prova ou um ensaio restaurador em acrílico impresso e você coloca aquilo no paciente em 1 segundo, mostrou, é outra odontologia. Não tem bisacrílica. Não tem muralha e tira. Será que ficou bom? Será que não Aquela ficou? bolinha bem incisada. É outra coisa que eu acho assim que muda a rotina. Mas como que a gente pensa isso? Com conhecimento. Como é que você vai pensar nisso se você não sabe como abordar, né? Como fazer? Sem dúvida. Uma outra coisa, além das fresadoras aí também, a gente tem diversos tipos de fresadora.
Tem aquela que a gente usa aí, a MCXL, que é para chairside. Tem o cara que tem um fluxo grande, que vai deixar a fresadora trabalhando praticamente a noite toda. Então depende muito do modelo de negócio. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter conhecimento antes de começar a desperdiçar dinheiro. Porque, se é uma coisa que a odontologia não perdoa, é você desperdiçar dinheiro. Você desperdiçou dinheiro com maquinário errado, cara, você perdeu muito tempo aí de evolução do seu consultório. E o maquinário parado é dinheiro perdido, né? Dinheiro perdido. Você não está usando, Tá depreciando da mesma maneira. Está depreciando de duas Você formas. sabe, Uma que ele não está sendo utilizado e outra que a tecnologia vai você defasar. sabe o que eu até costumo... Ninguém segura isso. O que eu até costumo dizer em aula lá, pra galera que a gente tem contato, é assim, o custo... O que quebra um consultório é o custo fixo. Não é o custo variável, que é aquele mediante a demanda. Então, não se preocupa com o laboratório de prótese. Sim. Se preocupe em fazer investimento desnecessário, não planejado. Esse quebra um consultório. O que quebra o consultório é boleto fixo. Não é mediante a demanda. Se a gente pudesse escolher, a gente queria pagar uma fortuna de laboratório por mês. Sim. Quem aqui não queria? Sim. É igual Sim. imposto. Quem aqui não queria pagar 50 mil por mês de imposto? Pô, 1 milhão. Por que isso? tá faturando. Porque você sabe que é mediante a demanda. Sim. Né? Isso quebra um consultório? Não quebra. O que quebra é investimento parado, é aquele custo fixo. Né? E por isso, quando você não se planeja, não pensa, não estuda, aí você começa a fazer investimento desnecessário. Né? Então eu acho assim, quando você tem um fluxo que você consegue colocar em prática, mesmo que você não aumente seu custo fixo, aumente o seu custo variável, já te leva a trabalhar de uma forma inteligente. Porque Muito bom. o custo variável é mediante a demanda. Você só vai pagar se tiver paciente. Se não tiver paciente, não vai pagar. Né? O que você poderia falar hoje de mercado nacional dos scanners que tem à disposição para venda? Então, na verdade, no mercado nacional são os scanners que são anvisados, né? Anvisa. Então, tem o Serec, que foi o primeiro que começou. O Serec começou em 85, cara. Uma peça só, o CAD e o CAN na mesma máquina. Depois foi evoluindo e tal. E hoje a gente tem a Prime Scan, que é uma tecnologia totalmente diferente. Mudou bastante coisa. Eu ainda não tenho a Prime Scan, mas é um dos meus desejos aí dentro do fluxo digital. Não é a minha realidade hoje. Hoje, lá na clínica, a gente tem Serec e Omnicam. Eu tenho 1.0 ainda, trabalho com 4.6. E tenho o Medite agora, recém-comprado. Mas já usei Itero, já usei Trishape Trios 3 e já usei o Plâmica, já me deixaram por um momento lá no consultório. Já usei também. Carestream não tive a experiência, não usei, mas eu sei que o Carestream é o queridinho da radiologia, porque é um plug and play aí, praticamente você clica coloca no computador, ele é prático, rápido, não dá uma malha muito boa. Mas como que a gente analisa, para mim, no meu caso lá, como que a gente analisa se o scanner ele tá bacana para a gente lá? É o tempo de escaneamento que você vai fazer e os recursos que hoje estão cada vez maiores. Quando a gente comprou a Omnicam até hoje, por exemplo, você escaneou a língua, você vai ter que recortar a língua manualmente. A Prime Scan, hoje, a mais nova da linha Serec, já ela recorta automaticamente. Outras marcas também. Medite já recorta, Itero já recorta, O 5.1 Trios já corta recorta. também. O 5.1 da Omnicam. Omnicam 5.1 2. já também. O Virtual eu não tenho experiência. Eu tive experiência com um pouquinho do outro escaneamento que a Straumann estava trazendo lá. Então, mas o número 1, que era da... Depois eu lembro Da o nome. Kodak? Não, Kodak é Kodak é Carestream. Carestream.
Bom, Não era Strauma. Strauma é agora, né? não, era... Peraí que eu já lembro, já volto a falar. Eagle. Não, Eagle, não. Igor e Dabi. Não, o Eagle é o da Bi. O Eagle é o mais em conta que tem, né, dessa linha introdutória. Mas O Panda também, que acho que são os de entrada. tem o Panda, tem o... Tem um que veio uma época aqui, o Condor, que é um austríaco, se não me engano. Mas aí já são scanners mais lentos, né? Não tem uma malha tão boa. A gente analisa mesmo densidade do STL, da triangulação, né? Que E faz aquela facilidade de malha. manipulação também, né? Isso também, tamanho, né? O Itero, por exemplo, é excelente para. Eu vejo excelência em alinhadores. Então, se você vai fazer em Invisalign, o Foi Itero feito para isso. é isso. É isso. Agora, para o fluxo de reabilitação, o Itero, para mim, já foi muito complicado. Principalmente porque eu já tenho uma Omnicam. Meus pacientes já estavam acostumados com a Omnicam, com o tamanho da Omnicam. A hora que eu fui escanear, por Segundo exemplo, molar. implante, né, um protocolo com Itero, cara, tem algumas coisas que não passa. Você coloca aqueles pilarzões lá, cara, o tamanho do pilar, o scanner não entra na boca do paciente. Lamento, mas Então, o Itero é um negócio grosseiro, é grande demais aquilo lá. Então hoje a gente tem que pensar então que o scanner, a sua especialidade vai influenciar na escolha do seu Escolha scanner. do seu scanner, exatamente. Porque talvez nem todos entreguem todas as soluções. Um seja interessante para a questão da ortodontia, outro você não consegue fazer um escaneamento de um desdentado para poder fazer um planejamento de uma cirurgia guiada ou um protocolo. Dificuldade em arcos totais. Dificuldade em arcos totais. Então, a escolha do seu scanner também passa por esse processo, esse filtro, né? Demetri, é correto eu pensar assim? Estou pensando com a cabeça de quem está iniciando, né? É correto eu pensar que hoje no mercado nacional não tem scanner ruim e sim para o que você vai usar? Exatamente, está pensando corretíssimo. Então você vê que praticamente todos os scanners eles vão te entregar o arquivo STL. Alguns você vai demorar um pouquinho mais de tempo, vai precisar de uma máquina muito boa Para processar todas as imagens, né? Que opera também, o Isso. operador tem que... E desenvolvimento de software também, né? Desenvolvimento de software é tudo. Quando a gente começou com a Omnicam 4.2, o software do Serec 4.2, você tinha um escaneamento que dá vontade de chorar quando você fazia arco total. Hoje, a partir do 4.5, que exporta STL dentro do Serec, mudou totalmente, mudou o tipo da imagem. Alguns scanners aí tem aquele plus lá, o 5, por exemplo, lá, o Itero, o 5 tem detector de cárie. Então, tem um outro que tem detector de cárie também, é o Trios 4, a partir do Trios 4. Cara, e é bacaninha ali, você Medite realmente... agora com o movimento, né? Gravando os movimentos. Movimento. Então, por exemplo, né? você de pode gravar... protusiva, lateralidade. Isso é um diferencial que eu acho que praticamente todos os scanners vão acabar... Mas aí já entra que não é o scanner, né? Desenvolvimento de software. É o software. É isso que eu estava falando. Desenvolvimento de software. Então, o desenvolvimento de software é muito importante. Se você pegar os relatos do Virtu, 3, 4 anos atrás, é o mesmo scanner com o software novo. Ele melhorou demais. Isso. Né? E tem alguns scanners que ainda não chegaram aqui. Por exemplo, a 3M não mandou o Lava aqui para cá, né? Aqui para o Brasil. Então, eu não sei como é que tá esse negócio de preço, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo... A Plâmica também não decolou no Brasil, né? E é um puta Tá scanner. saindo, né? A Plâmica tá saindo do Brasil agora. Eu não sei como é que tá acontecendo. Tinha uma fresadora muito legal, mas o scanner... Chamava E4G, o scanner e a fresadora. A gente tem dois sistemas, praticamente, que tem fresadora e escaneamento no mesmo sistema. Isso. A Plâmica e o Serec. A Cirona. O Serec, por isso que o Serec, todo mundo fala que ele é fechado. Mas por que isso? Porque você precisa de uma precisão no seu CAM
do seu CAD para ele poder fresar o CAM lá Que é CAD, com- que é CAN, né, velho? com precisão. O CAD é o design é auxiliado por computador e o CAM é a manufatura, a fresagem ou a impressão auxiliada pelo computador. Então, por isso que tem o CAD e CAM. Um vai desenhar, o outro vai produzir. Então, um está no digital, o outro vai sair do digital para o mundo Físico, real, vai para o físico. O Carrystream agora tá saindo o 3.800, cara, aqui o Saavedra que está na frente aí das pesquisas, o Guilherme Saavedra, professor da bem. Unesp lá, fala muito bem do 3.800, mas eu não tive a oportunidade de usar, é um pouquinho difícil lá o acesso lá com quem negocia é a DF, a Dental DF, né? O Medit, por que eu acabei entrando no Medit? O Medit tem uma plataforma muito bacana, que é aquele negócio de ter as coisas na nuvem, então não ocupa tanto espaço no meu computador. Agora que a gente montou a radiologia lá, isso é importante porque haja espaço, cara, para colocar tanto arquivo digital. Então ele já tem uma nuvem bacana, ele já tem alguns aplicativos que você já consegue fazer placa de oclusão, você consegue fazer planejamento até para implante às vezes. Simulação de orto, Eu tive deixar contato o modelinho pronto para Pra impressão. imprimir. Provisório, né? Provisório, Mas- você mas- faz um designzinho ali para provisório. Você vê que a gente acaba caindo sempre julgando o software, né? Exatamente. Chega Isso uma hora que é- acaba aquele negócio. E a gente, Tirando e a gente quer falar do rapidez. scanner, né? Tirando rapidez, né? Tempo de processamento e a qualidade da imagem, que a imagem tem que estar bonita também, né? Por exemplo, o Eagle, ele tem uma imagem bonitinha, legal, só que a tecelagem dele é um pouquinho mais fraca. Mas vale a pena? Pô, introdutoriamente é um scanner que vai quebrar seu galho, entendeu? Mas não tem como comparar um scanner de 50 mil reais com um de alta precisão aí, tipo um Itero, o Tri-shape. não, um Tri-Shape, um Trios Uma 4 cinco, ou uma com uma Prime, Prime né? Scan, entendeu? São tecnologias totalmente diferentes. Mas, introdutoriamente, já é um scanner que realmente você vai conseguir adquirir o seu STL para fazer uma impressãozinha, alguma coisa, sem dúvida nenhuma, você consegue fazer isso. A ideia do scanner nada mais é do que um jogo de espelho, né? Ele vai gerar alguns, ou laser, ou uma luz azul, uma luz vermelha, cada um tem uma ciência. Luz que ele- estruturada, Uma- geralmente, né? E aí eles vão capturar essa imagem e gerar um arquivo que é o famoso STL. Desses que a gente falou aí, o que a gente pode ver, que eu lembro do Medit, que eu achei ele muito frágil, o aparelho em si, mas na verdade ele não é o mais frágil, porque falaram que ele pode até cair no chão e o cara mostrou ele. No jogou DS, chão, lembra? No IDS, o jogou cara no jogava chão. o Medit E ele- no chão, E tem o cara. sensor Aí eu de falei, queda pô, também, né? Tem o É. sensor, né? Às vezes se eu ponho mais Não é forte pra fazer na isso, bancada, pelo amor de Deus, não Não façam é. isso. Não Tem um façam. Edit. Não façam isso, Sim, mas mas ele é um é- pouco mais resistente para Porque aí você quer queda. dizer que parece que é frágil, mas pelo contrário, né? E aí, às vezes, lança a mão de scanners um pouquinho mais robustos e tecnicamente delicados, aí obriga a gente, às vezes, até a fazer um seguro, né? Sim. Do equipamento, porque às vezes uma leve fratura do prisma, uma queda, alguma coisa, pode gerar uma despesa extremamente alta. E dependendo da empresa, elas conseguem fazer algum plano de seguro para você dentro dela, ou às vezes você faz até um seguro fora da odontologia para poder te resguardar Sim. da manipulação desse equipamento, desses scanners. Né? O que eu percebo para a galera que está na escolha de marcas, é assim, por estar em contato com o laboratório, eu vejo que o scanner é totalmente ligado ao operador. Porque eu vejo que a partir do momento que você escolhe uma marca, você vai tentar trabalhar o melhor possível dentro do que você escolheu. Então é como um celular. Você comprou, para de pesquisar. Tenta mergulhar naquela sua opção. Perfeito sua observação. Porque senão amanhã vai sair coisa nova. E aí você se frustra e fica com aquele pensamento de ter jogado dinheiro fora. Então, eu vi gente em laboratório que a hora que eu peguei um trabalho, eu falei, nossa, isso daqui é esse scanner? Não. É aquele que todo mundo fala que é ruim. Não pode ser, velho. Por quê? Porque o cara tá tirando leite de pedra. Ele se especializou
se aprofundou dentro da escolha dele. Ele não se comparou Sim. com ninguém. Ele foi buscar o melhor rendimento dentro da escolha dele. Sim. Né? Mas existe também uma ciência um pouquinho mais aprofundada em cima dos scanners. Existe um artigo bacana aí que todo o IDS, o pessoal ali do leste europeu ali acaba fazendo um comparativo entre os scanners. Vale muito pena ver, porque existe um negócio que se chama precisão e outro negócio que chama acurácia. Aí esse tipo de comparação é o que a gente vê tecnicamente qual é o melhor scanner. Que vai gerar veracidade Isso. do negócio. Então, por exemplo, quanto de replicabilidade você pode ter com aquele tipo de scanner? Então, você pode escanear quantas vezes e vai dar realmente o mesmo resultado. Isso daí é um ponto. O outro ponto é qual é a precisão. Então, se eu tiver, por exemplo, eu quero escanear essa mesa aqui, se eu tiver 0,9 milímetros ou, sei lá, 9 micrômetros para cima, ele vai escanear essa ondulação de 9 micras? Qual o scanner que vai fazer isso? Ter essa entrega. Com menor espaço e mais número de triângulos. Isso. Se ele vai triangular aquele espaço ali, triangulou ali, então você sabe que tem triangulação ali, ele tem uma definição um pouquinho melhor. Lembrando também que as fresadoras aí... Não leem triângulo. Não. Então, na verdade, elas não leem triângulo, mas elas vão... como é que eu posso falar? Elas vão pegar... A precisão pode ser de 9 micras, mas elas vão te entregar uma peça de 30. Tem a limitação inclusive, da maquinário. Porque Exatamente. daí tem o design das fresas, né? Sim, sim. Então você pode ter lá uma profundidade de suco gengival que você pode, às vezes, até com um afastamentozinho simples, ele triangular no meio do suco gengival. Então o scanner tá beleza. Criou uma definição muito boa. Porém, quando ele vai te entregar a peça vem com 30 micras de precisão ali. Então você não precisava de um scanner de 9 se você vai fresar uma peça com... Mas a gente chega lá. Com 9. Vai chegar, Tem um artigo bacana também do Sérgio Menga com o Leandro Passos, que é a estratégia de fresagem. De escaneamento. De escaneamento. Desculpa, perdão. Tem um artigo do Sérgio Menga com o Leandro Passos, que é exatamente isso. É a estratégia do escaneamento. Que também não é uma forma aleatória de escaneamento, que é às vezes você fazer uma ancoragem no molar e o movimento de escaneamento, seja ele... Lá ele descreve bem isso, seja ele pela oclusal, seja ela pela palatina, tem uma sequência bom que isso influencia, o que vai dar talvez uma distorção no resultado, principalmente de arco total. Então a gente tem de diferença no mercado aí de 50 a 250 mil reais. É muita diferença. Né? É um universo muito grande, né? É um universo muito grande. E se você fizer o comparativo, você acha que o de 50 para o de 250 tem toda essa diferença de preço mesmo em termos de qualidade, acurácia e precisão? Depende do que você vai fazer. Depende do que você vai fazer. Você vai comprar um de 250 para fazer alinhador? Exatamente. Né? Ou alinhador ou só planejamento. Mas apesar que alinhador você precisa... Arco total. Isso aí. Precisão. Eu tive alguns problemas com a minha Omni. Eu tive que calibrar ela de novo para poder fazer o arco completo. E mesmo assim, ainda eu sentia que os alinhadores fechavam um pouquinho o arco. Aí eu usava o Itero. Eu acabei entrando no Itero quando a gente começou a fazer alinhador lá no consultório. Então, assim... Essa parte é arco total. Eu quero mexer com arco total. Eu quero escanear desdentado total. Então, esse seu scanner vai fazer isso? Que é o gap dos scanners, né? Exatamente. Desdentado E hoje, total. assim, desde quanto tempo que a gente faz
prótese prensada em resina com mufla e tudo mais e tal. E agora, com a tecnologia, a gente pode mudar isso com as impressões 3D, fazendo parte vermelha da parte branca totalmente separado, depois a gente unir e ficar uma prótese aceitável. Ainda tem algumas coisas aí que vão melhorar bastante, sem dúvida nenhuma. Mas se você pensar bem, a primeira impressora 3D que veio para cá foi lá para 2015, 2016, que foi a Formlabs. Era a Kremer que negociava, era uma fortuna, as resinas. Cara, que você via aquela... Era 80, 90 mil. Aquilo lá era muito ruim, muito caro. Hoje em dia está obsoleto e encostado. Exatamente. Quem comprou está encostado. E outra coisa, quando você compra todos esses equipamentos mais caros, você precisa ver também como que é a revisão disso daí, como que é desgaste de peça, como que é reposição de peça. Tem disponível rápido? Se quebrar o meu prisma lá de escaneamento, eu consigo no dia seguinte já ter um? Como que é assistência? Como que é o pós-venda do negócio, entendeu? Porque o pessoal costuma vender aqui essa parte de scanner, eles vendem Mercedes e te dão revisão de Fusca, entendeu? É um negócio complicado isso daí. Então toda essa parte aí realmente precisa ser bem analisada. Para nós ainda, que no Brasil entrar com um equipamento desse, o cara já tem que ser super-herói para conseguir pagar. Estados Unidos, por exemplo, eu vi lá que os caras têm leasing de 10 anos. Você pagou 4, 5 anos, saiu uma atualização nova, você já troca, cara. Já está sempre com o mais atual. O mercado de usado lá é absurdo. Hoje o mercado de usado aí é WhatsApp, vendo negócio usado e tal, mas é muito pouco ainda. Logo mais, isso daí vai virar também um outro nicho de mercado bacana, que é também uma parte introdutória para quem está Sim, às vezes é uma forma daquela pessoa introduzir de um... Isso aí. Revisado, tal, ciente que já vai chegar defasado, mas é uma forma de entrar no mercado também. Porque logo ele adquirindo aquela curva de aprendizado, sabendo desenvolver, ele já vai começar a olhar para o lado e já vai falar, poxa... mas é aquela realidade do momento, né? Cada um tem a sua e é importante respeitar isso daí. Eu acho que todos os scanners aí, logo mais... E tem os scanners também de bancada, que a gente acabou esquecendo de falar. Que o scanner de bancada pode ser um scanner introdutório também. Fala, cara, eu gosto muito de moldar. Eu tenho uma expertise boa em moldar e quero entrar no fluxo digital. Cara, molda, vaza, põe lá escaneamento de 30, bancada. 40 segundos. Cara, são os scanners com a maior acurácia e precisão. Sim, são esses scanners de bancada aí. Luz estruturada azul, padrão ouro, realmente esses scanners de bancada. Dá para escanear, né, o molde, né? Sim. O molde, ele escaneia hoje e transforma o negativo em positivo. Já tem o próprio tomógrafo, o escaneamento de face e o escaneamento do molde. E atomo. E atomo. 5 em 1. E atomo. 5 em 1. E a panorâmica. Sim. E a tele. Então ele já te entrega o STL, um OBJ. A oclusão. Realmente assim, não para. Por isso que a gente fala assim, eu acho que quanto antes você pelo menos começar a acompanhar o que está acontecendo no mercado, aí você vai começar a entender melhor para onde está indo esse fluxo digital todo, né? Então realmente vale a pena pelo menos você se inteirar das ferramentas que a gente tem, que são possíveis hoje para o seu modelo de negócio e qual é a tendência que isso, para onde isso aí está levando. E lá no curso a gente já tem confirmado o Medit, né? Sim. Nós temos a Omni, a Blue, se achar necessidade, que a gente já tem disponível. E a ideia é chamar outras empresas para que todos possam manipular e ter o contato, Cirona, não só com o scanner, mas com a manipulação do software, que é a sequência, né? Sim. Da obtenção desse arquivo. E que você já percebe que é o combo, né? Isso aí. Você acaba julgando sempre o seu scanner mediante o software.
Exato. A aparência É. final. Na verdade, assim, resumindo a parte de scanner, você precisa entender bastante do seu fluxo e do seu modelo de negócio antes de comprar. Isso é fato. E se você não quiser comprar, como a gente falou agora, sem fazer investimento nenhum, também É possível. É possível, Sim, sem dúvida sem nenhuma. Vai só sem investir dúvida no nenhuma. conhecimento, que é o que o Rafa E falou. ainda digo outra coisa, assim, cara. Eu lembro que tem uns amigos meus no Rio Grande do Sul que um tem um consultório num andar, outro no outro e tem um outro no outro. Então, os 3 compraram. Um saiu fora, ficaram com 2. Os 2 tinham uma Omnicam e subiam elevador o tempo todo. Vou usar agora. Sobe. Então, 2 compraram um e estão revezando lá o mesmo scanner. Pô, tranquilo isso daí. Você não vai usar 24 horas por dia o teu scanner. Então, tem muita coisa que você pode juntar com uma pessoa ali, né? Com um parceiro. E vocês terem também um meio. Pô, é assim que eu fiz com o laser, né? Eu ia falar isso. Acabei fazendo com o laser dessa maneira aí. A gente ficou dividindo uma máquina em 4. Aí depois nós compramos mais um e tal. Vai rodando até. Então tem uma maneira de você ser um pouco mais inteligente para adquirir essas máquinas mais caras aí. E tem algum software para a gente comparativo de STL gerado por esses... Tem. Que a gente possa chegar em algum momento na minha escolha de compra. Tem um software gratuito que chama Cloud Compare, que é nuvem de comparação. Quem me ensinou esse software aí foi o Ricardinho lá da Doni 3D. Kimura. É um software que foi feito para fazer comparação via satélite de tamanho de leito de rio. Então eles escaneavam as fotografias de cima do leito do rio. Dali um tempo, eles faziam outra fotografia e comparava se o tamanho do leito do rio diminuiu ou aumentou. Tá? Aí, isso daí, eles fazem a comparação. Tem JPEG, tem um monte de extensão ali que você pode comparar. Inclusive tem o STL. Então você pode colocar lá, ele tem um comparativo, um diagrama cromático com todo colorido ali, e você vê se tem o desvio para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, ele te dá uma... Você tem que criar um modelo ouro, padrão ouro, e depois colocar os Não outros... necessariamente, porque um pode ser diferente do outro, não precisa do padrão. Numa pesquisa, você precisa de um padrão ouro. Mas para comparar só os arquivos, né? Por exemplo, vou pegar, por exemplo, faz uma com uma Prime Scan. Né? Quem fez isso daí tem o Fabrício do Rio Grande do Norte, que ele vinha com um modelinho. O Fabrício dava aula de Mesh Mixer e estava testando o scanner. Então, que no scanner ele pegava esses comparativos aí, né, do resultado e comparava para saber qual era o scanner melhor. Então ele vinha o mesmo modelo, ia nos estandes, escaneava e depois colocava num software de comparação. Aí ele via tipo do STL que o scanner colocava e comparava os STLs para ver se num dia não dava nenhum desvio. Todos eles ali deram muito pouco desvio, cara. É muito pouquinho. Muito pouca diferença. Muito pouca diferença. Nada assim do outro mundo. A não ser nível de tecelagem, né? Densidade de triangulação. Entendeu? E numa dessas você joga num software neutro, tipo um Exocad, e você vai ter um resultado que você vai ali já dar o fluxo que você quer, Labside, ShareSide e tudo mais. Nos aplicativos do Medit já tem um negócio de comparação. No da Prime Scan também vai ter, que é aquele negócio que o paciente vem várias vezes no consultório em tempos diferentes. Então você quer fazer um comparativo para ver se andou o alinhador. Exatamente. Você consegue fazer esse comparativo. Né? E isso mesmo para você manter o paciente informado do que está acontecendo também, né? Então ele fica ciente daquilo lá, do que está acontecendo. Fala, olha, esse dente aqui, se você não colocar um implante, por exemplo, ali,
esse de dente de cima está descendo cada vez mais. Aí um escaneamentozinho rápido não precisa ser um scanner de alta qualidade. Você já tem uma ideia para fazer essa comparação, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Olha, o assunto hoje rendeu. Gostei bastante. Eu acho que de scanner a gente pode até marcar um outro dia. A gente pode até trazer alguns convidados aí das empresas para falar um pouquinho mais do scanner, porque cada um tem uma tecnologia diferente. E para resumir, uma coisa que eu esqueci totalmente de falar sobre scanner é que cada scanner tem uma linguagem própria. Depois ele se transforma em STL. Então, o Serec tem uma linguagem própria e aí ele vai se transformar, converte para transformar em STL. Isso daí é como se fosse uma tradução. Então, cada scanner tem uma linguagem mãe. Quando você converte para STL, você está traduzindo em inglês ali, por exemplo. O português para inglês, ou chinês para inglês, para universalizar essa malha. Mas o que acontece é o seguinte: cada tecnologia tem uma coisa diferente. Cada vez que você converte qualquer coisa, é a mesma coisa que eu for dar quando a gente vai dar aula em inglês, por exemplo. Vai ter a mesma riqueza de detalhe do que se eu falar em português? Praticamente não. Então, essa, por exemplo, é o foco da Sirona. Por isso que ela foi fechada há muito tempo. Evita converter para não perder precisão ou acurácia. Para não corromper de alguma forma esse arquivo. Isso daí. Agora, você imagina depois, quando começar o negócio do metaverso, esse negócio de blockchains e tal, como vai começar a melhorar a coisa. Mas isso daí eu acho que vai ser um assunto para um outro podcast que tem coisa pra caramba pra gente falar de digital. O metaverso acho que dá um inteiro, né? Isso, então, tem bastante coisa pra gente falar de digital. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais dos nossos cursos e da gente, tá provavelmente aparecendo aí a nossa mídia social aí, Instagram. Nós temos um site também do curso detalhando bastante coisa. Nós temos contato também no WhatsApp. Qualquer coisa que vocês estiverem interessados aí no curso de Excelência em Odontologia Digital, por favor, manda uma mensagem lá para o Bruno. Ele vai responder, vai te dar todos os acessos, toda a nossa programação. Continue com a gente, que tem muita coisa do digital para a gente conversar. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Valeu.